Hoje, novamente, nós vamos estudar os sistemas de equações diferenciais, né? Não bastasse uma equação diferencial, nós temos um sistema. Normalmente, nós escrevemos assim, ó, x ponto igual a x mais um u. Na engenharia, é comum disso aqui ser chamado de representação no espaço de estados. Mas isso vocês vão ver lá em controle. Vocês vão ter a disciplina de controle ainda. Ou de instrumentação, alguma coisa assim. Onde nós deixamos uma matriz de derivadas igual a vezes as mesmas matrizes, mais uma matriz de fontes. Um bom exemplo é o sistema massa-mola-amortecedor, mas ele é muito acadêmico. Vamos a um exemplo também acadêmico, mas um pouco mais aplicado, que é o motor de corrente contínua. Para isso, nós vamos ter que entender como funciona o motor de corrente contínua. Muito bem, nós vamos dividir o motor de corrente contínua. Poderia ser de corrente alternada, só que o de corrente contínua é mais fácil de fazer a modelagem. Nós vamos separar ele, sempre que pudermos, em parte elétrica ou eletromagnética, que vai lembrar a física 3, e a parte mecânica, que nós vamos precisar de física 1. Basicamente, aqui na parte mecânica, a gente vai precisar lembrar que força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que para giro. Então, aqui vai ser conjugado resultante igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Tá? Não precisa, né? Parece difícil, mas é só comparar com a translacional. E aqui, em Física 3, você vai precisar se lembrar apenas da lei de Ohm. V igual a R vezes I. Ou melhor, V igual a Z vezes I. Talvez nem precise de impedância. Vamos esquecer essa daqui. V igual a R vezes I. No resistor. E no indutor, você vai precisar se lembrar que o fluxo no indutor, ele é igual a indutância vezes a corrente, né? Não preciso dizer que isso é o fluxo magnético. Essa é a lei de Ohm para o indutor. Desta equação sai outra, que é que a tensão no indutor é igual a L vezes a derivada da corrente no tempo. Tá? Por quê? Porque o fluxo, a variação do fluxo no tempo dá a tensão. Você sabe que não basta você ter um fluxo magnético, senão, se só ter um fluxo magnético gerasse corrente elétrica, gerasse energia elétrica, você com o ímã resolveria todos os problemas do mundo, norte e sul, norte e sul. Então eu tenho aqui um campo magnético que sai do norte e vai para o sul, porque essa é a convenção que nós adotamos, né? E se eu tivesse uma bobina aqui, ó, e circulasse corrente nela aqui, circulasse uma corrente nela, eu aqui desenhei uma fonte de corrente, deveria ter desenhado só um pedaço de fio, e se circulasse uma corrente nela, devido a esse fluxo magnético, o problema de energia do mundo estava resolvido. O problema é que tem que ter variação do fluxo no tempo para aparecer uma corrente induzida. Ou uma tensão induzida, né? Não existe, é difícil existir uma sem a outra, né? Se o circuito está fechado, as duas são um casamento. Bom, somente quando há variação do fluxo no tempo, que é o mesmo que dizer que a variação da corrente no tempo, é que há tensão induzida nesses dois terminais da bobina e você começa a gerar energia.
Tanto é que os geradores fazem isso, né, com um eixo. Com um eixo, e as bobinas elas ficam tipo uma bobina aqui, vou desenhar ela de uma forma um pouco diferente, uma bobina aqui, outra bobina aqui, e daí você interliga as 3 bobinas aqui, né? Esse aqui é o que nós chamamos de fio neutro, né? Aqui você vai ter a fase A, a fase B e a fase C, e você tem um sistema trifásico. Você poderia ter uma bobina só, aí você teria um sistema monofásico, né? E quando você gira esse ímã, né, esse ímã está girando, né, porque isso aqui está fixo a um eixo que gira numa velocidade ômega. Você está variando o fluxo aqui, variando o fluxo aqui, variando o fluxo aqui. Consequentemente, em cada uma das fases, né, com relação ao neutro, você está gerando uma tensão alternada. Bom, tudo isso só para explicar que a bobina, a gente não vai ver geração de energia, mas que a tensão na bobina depende da variação da corrente. Se a corrente não variar, a tensão na bobina é zero. Ela não é diferente só de um pedaço de fio. Por quê? Porque no motor vai ter bobina, a gente tem que saber como funciona a bobina. Vamos entender como funciona o motor. Não é difícil. Eu vou desenhar aqui um motorzinho. Tá? Ó. Esse é o polo norte do nosso ímã. Vamos fazer ele em 3D para ficar bonitinho e mais fácil de entender. Aqui eu tenho o polo sul. E agora eu tenho aqui o campo magnético que nasce no norte e morre no sul. Criei o campo magnético aqui, onde o meu rotor vai estar girando. Vamos desenhar a bobina do rotor aqui, ó. Essa é a bobina do rotor. E aqui fora, eu vou dar um jeito de alimentar essa bobina por meio de escovas, né? Aqui existem equipamentos especiais, né? Que a gente chama de escovas, que ficam esfregando, né, para dar contato. E a corrente vai fazer esse caminho aqui, ó. Vai fazer esse caminho, vai dar a volta e vai voltar por aqui, né? Porque ela sai do positivo, passa por lá, né, e volta para o negativo. Vou dar um zoom maior aqui nos lados da máquina. E existe uma força que aqui vai ser feita para cima ou para baixo. Eu ainda não sei, eu vou ter que lembrar de uma fórmula de Física 3, que diz que a força é igual a I vezes L vetorial B. Tá? O B é o campo magnético feito aqui fora. Tá? O L é no mesmo sentido da corrente. Então, eu vou fazer um produto vetorial, né? L, B, a força vai ser para baixo. A força vai ser para baixo. Tá? Aqui vai ser a força. E no outro, eu vou agora fazer L para cá, B para cá, força vai ser para cima. Ainda bem. Força vai ser para cima. Bom, dessa maneira, fica claro que vai se desenvolver um conjugado que rotaciona, né? Esse motor vai fazer força, né? Essa força vai depender tanto da corrente quanto do campo magnético. Você pode daí me perguntar, mas essa corrente aqui também não cria um campo magnético aqui em volta? Claro que cria. Só que ele é muito pequeno comparado ao outro, por isso que nós não o estamos considerando. Numa análise mais profunda é necessário considerá-lo. Mas aqui é uma análise também um tanto acadêmica. Normalmente, o campo magnético não é feito por um ímã, tá? Mas aqui a gente pode considerar como se ele fosse feito por um ímã, né?
Ou também poderia ser simulado um ímã por uma outra bobina. Tá? Também, por que não? Você alimenta, coloca uma outra bobina, né? E você fez um eletroímã, dá na mesma que um ímã. Nós temos que agora levantar algumas equações desse motor. Basicamente são duas. São duas. A primeira é que conforme eu giro essa bobina, eu vou estar induzindo tensões. Por quê? Porque, segundo Faraday, a tensão induzida num pedaço de fio, numa bobina, que seja, né, vai depender da variação do fluxo magnético. Né? Tem até a lei de Lenz envolvida, que é esse menos aqui, ó. Menos a variação de fluxo no tempo. Então, a tensão induzida, eu não tenho só uma tensão aplicada aqui. Conforme, vamos supor que eu não tivesse tensão alguma sendo aplicada e eu girasse mecanicamente, né? Daí ele seria um gerador. Eu vou ter uma tensão induzida aqui em cima e essa tensão vai depender da variação do fluxo, né? A variação do fluxo no meio dessa bobina naturalmente depende da velocidade. Você vai chamar isso aí de tensão de armadura, tá? O nome dessa bobina é armadura. Ela vai ser dada por K, que é uma constante da máquina, vezes o fluxo. Quanto maior o fluxo, maior essa tensão induzida, isso é natural, vezes a velocidade da máquina. Então é fácil de decorar qual que é a tensão induzida. Tá? O módulo da tensão induzida é uma constante vezes o fluxo, que também vai ser constante para esse nosso exemplo, vezes a velocidade, que não é constante. A velocidade vai depender de uma série de fatores, inclusive da carga mecânica. Outra equação importante, nós vimos aqui que a força depende da corrente, né? E naturalmente o torque depende da força, uma vez que torque é igual ao braço, né? O braço, que é esse raio aqui, né? Vetorial a força. E a equação do torque, que eu vou chamar de torque induzido ou torque de armadura, né? O torque que o motor faz, chamado de torque de armadura, é igual ao mesmo K, o mesmo φ, vezes a corrente de armadura. Quanto mais corrente na armadura, mais torque. Esses dois, o K e o φ, são constantes. Duas equações do motor que eu vou ter que lembrar. Eu vou anotar lá no cantinho essas equações. Então, da parte eletromagnética, eu tenho que lembrar de duas. Vou colocá-las em roxinho aqui. Né? O torque é igual a K, φ, vezes I. Nós só vamos trabalhar com I de armadura, então fica I. O torque que o motor gera, né? O transforma, que seja, é o torque feito pelo motor. E a tensão induzida no motor também é K, φ, vezes a velocidade. Essa é a tensão induzida, não é a tensão aplicada. Quando o motor não varia a velocidade, a tensão induzida é igual à aplicada, nós vamos ver. Bom, e da mecânica, nós temos que saber o quê? Sim. Aquele torque ele vai ter a mesma análise dimensional do quilograma força-metro? Sim. Ah, tá. Exatamente a mesma. Mesma unidade. E aqui nós já colocamos, né, o torque da carga é igual ao momento de inércia. Eu vou colocar aqui vezes a aceleração assim, ó, vezes ômega pontinho. Creio que estamos prontos para fazer a nossa análise do nosso motor de corrente contínua. Vou desenhar um esquema aqui agora. Eu vou ter a tensão que eu vou aplicar. Vou chamar de VA, porque vai que eu queira de vez em quando mudar essa tensão, né? Então, VA. O motor, ele vai ter uma resistência da bobina. Ele vai ter uma indutância da bobina, naturalmente.
né? Vai ter, você lembra daquele pequeno fluxo lá que eu falei que a bobina tinha? Essa indutância que eu representei ali é o fluxo aqui perdido, tá? Que ele não é mútuo entre rotor e estator, simplesmente é um fluxo que fica ali, que não faz nada, mas tem que ser modelado. Agora, nós vamos representar, ó, aqui é o desenho de um carvãozinho, né, de uma escova. Aqui é o desenho de uma fonte de tensão e outro carvãozinho. É o motor ideal esse ali, tá? Nós penduramos tudo que não é ideal para o lado de fora, né? E aqui em cima do motor ideal fica a tensão induzida, né? Induzida porque tem o campo magnético, né? E ele está girando também. Essa tensão induzida que nós chamamos de K, Φ, ômega. Além da tensão induzida, existe o eixo. Eu vou desenhar tortinho aqui, né? Esse eixo onde vai ter um torque que eu vou chamar de, já chamei, né? É a expressão K, Φ vezes o I de armadura, ou simplesmente I, só tem uma corrente, né? Assim, eu também não precisaria ter chamado de VA e EA ali, simplesmente V e E, tá? Lembre-se que o E depende da velocidade e ele é muito parecido ao V. Nem poderia ser muito diferente, porque se esse é muito diferente desse, por exemplo, na partida do motor. Na partida do motor, o EA é zero, porque a velocidade do motor é zero. A corrente que vai circular aqui é absurdamente alta, porque ela vai ficar limitada, basicamente, por essa resistência. Essa indutância vai ajudar um pouco, mas basicamente por essa resistência. Vamos ao equacionamento. Eu não falei da lei de Kirchhoff, né? Que é a soma das tensões igual a zero, mas essa aí já é bem dominada. Então, eu vou começar daqui, ó. Daqui para cá sobe VA, depois cai R vezes I, depois cai, né? Sobe, cai R vezes I, depois cai uma tensão nessa indutância, que é L vezes DI dt, que é a tensão na indutância, a gente viu antes que é a derivada, menos essa tensão devido à velocidade. Então, menos K, Φ, ômega. Bom, fechei o circuito igual a zero. Vou parar por aqui. Essa é uma equação, não vou dizer que ela é puramente eletromagnética, porque tem um ômega, né? É um motor, é eletromecânica. Agora vamos a uma outra equação, também eletromecânica, que é conjugado resultante igual a momento de inércia vezes a aceleração. Bom, mas o que é o conjugado resultante? É o conjugado do motor, K, Φ, I, menos o conjugado da carga. Eu vou chamar de tal L, né, o conjugado da carga, igual a J vezes, né, momento de inércia, vezes aceleração. Tenho duas equações diferenciais. E, naturalmente, elas estão acopladas de alguma maneira, é o mesmo motor que eu estou trabalhando. Eu vou ter que dar um jeito de montar um sisteminha, né? E um sisteminha daquela maneira que nós vimos. X ponto igual a X ponto mais U. Tá? Essa é a maneira que se resolve um sistema de equações diferenciais. Também chamado, vocês vão ver no futuro, de espaço de estados. Bom, vamos isolar aqui o I ponto e aqui o W ponto. Então, eu já sei que o X, né, eu posso já dizer de cara que o X, o nosso X, vai ser I, né, ômega, na verdade, não W, né? Eu falo W, mas é ômega. Vamos tentar fazer de cabeça isso aqui, ó. I ponto
ômega ponto. Isso é um perigo sempre que a gente tenta fazer de cabeça, né? Igual a matriz A vezes I e ômega mais uma matriz B. Eu vou começar pela matriz B, que me parece mais fácil. Bom, esse LI, eu vou jogar para o lado de lá, daí ele já fica positivo. Como matriz fonte, é tudo que não tem I nem ômega multiplicado, é só o VA. Então, V, vou colocar V dividido por L, né? Porque tem que dividir por L no fim das contas. Agora, multiplicando o I, tenho menos R dividido por L. Multiplicando o ômega, tenho menos K φ dividido por L. Lembre-se que é tudo dividido por L. E ficou tudo dividido por L, então está de acordo. Agora, o ômega ficou mais fácil de isolar, que é só passar o J dividindo. Então, e ele não depende do ômega. Eu até vou dar uma melhoradinha aqui nessa fórmula, se vocês me permitem, porque nós não consideramos o atrito. Seria legal considerar o atrito também. Ô, professor. Sim. A equaçãozinha em vermelhinha ali em cima, o x, não era para ser tipo x ponto igual a A vezes x mais U? É para ser A vezes x, obrigado. Aqui eu vou fazer, então, o torque do motor menos o torque da carga, menos um B vezes ômega, né? Sendo B igual ao atrito, o coeficiente de atrito, igual a J vezes ômega ponto. Ficou melhor porque o atrito sempre tem. Então agora aqui é só passar o J dividindo, ficou fácil. Aqui é K φ sobre J. Aqui vai ficar menos B sobre J. Porque menos B sobre J multiplica ômega e K φ sobre J multiplica I. Tá ok. E agora tem um termo fonte aqui que é menos o torque da carga. Aqui fica evidente, né, que tudo que ficou positivo está fornecendo energia. Né? Esse aqui ficou positivo, né? E esse aqui ficou positivo, né? Tanto a fonte de tensão quanto o torque induzido, né? Estão mandando a máquina para frente e o resto tudo está mandando a máquina para trás, está atrapalhando, né? Inclusive o torque da carga. Esse é o sistema que nós temos que resolver. Esse daqui. Se você compará-lo com este de cima, você vai saber que este U aqui força uma solução. Ele é forçante. Se eu fizer a solução apenas de x ponto igual a AX, eu estou fazendo a solução da homogênea. Eu preciso da solução particular e da homogênea. Bom, primeiro eu faço a da homogênea. Então eu faço de novo, paciência, escreve de novo. E me parece difícil resolver essa equação. Seria muito mais fácil se eu fizesse uma mudança de variáveis, né? Vou de novo voltar para a notação matricial aqui. X ponto igual a AX. Eu estou louco para transformar esse A numa matriz diagonal. Mas eu me lembro de alguma coisa lá de álgebra linear que diz o seguinte. Que esse A
aqui, ele é P de P na menos 1 X. Toda matriz eu consigo diagonalizá-la, né? Baseado nos seus autovetores. Bom, agora eu vou tentar fazer uma troca de variáveis de x por y, né? Mas primeiro eu vou multiplicar por p na menos 1 dos dois lados. Entendeu? Eu vou ficar com p na menos 1, x ponto, igual a d, p na menos 1, x. Como esse p é constante, eu posso jogar ele para fora, vai ficar p na menos 1, x. Tudo isso aqui derivado igual a d, p na menos 1, x. E agora eu vou trabalhar com y ponto, vou fazer uma troca de variável, né? Onde x igual a py, né? X igual a py, né? Ou y igual a p na menos 1 vezes x, né? Y ponto igual a d vezes y, né? Onde d é uma matriz diagonal, que é a matriz dos autovalores. De A, claro, né? De quem mais seria, senão dos autovalores de A. Como essa matriz é diagonal, vai ficar fácil, né? Porque eu vou ter um y1, y2 ponto, igual a lambda 1, 0, 0, lambda 2, y1, y2. Né? Uma equação, ela ficou independente da outra, né? E ficou bastante fácil. Né? Eu fiquei agora com a resposta y1, y2 igual a C1 é na lambda 1t e C2 é na lambda 2t. O problema é que eu não quero C. Eu não quero Y, eu quero X. Bom, mas X igual a PY. Eu não estou colocando números ainda, né? Como X igual a PY, você sabe que X1 e X2 é igual a os autovalores que você achou, que eu vou chamar de P11, P12, P21, P22, né? Esse é o primeiro autovalor, né? Autovetor 1, e esse é o segundo autovetor 2. Vezes C1 é na lambda 1t, C2 é na lambda 2t. Mas você encontrou, sim, você encontrou a solução homogênea. Né? Essa aqui é a solução homogênea, que eu não vou nem chamar de x1 e x2, né? Vamos chamar isso aqui o que nós vínhamos chamando. Isso aqui é I dt e ômega dt. Mas não esquecer que eu ainda tenho a solução da forçada. Eu não vou achar as constantes ainda, tá? Não acho as constantes porque eu tenho que achar as constantes já quando eu tiver a solução completa. Vamos dar uma olhadinha na nossa equação diferencial antes das modificações. A gente fez todas aquelas modificações, achou a solução da homogênea, né? Falta achar a solução da forçada. Né? Na verdade, essa aqui é só homogênea, a forçada ela está aqui em cima.
Então, qual que é a solução da forçada? A solução da forçada, ela acontece quando as condições iniciais já não tem mais nenhum efeito, ou seja, num tempo infinito. Né? Então, num tempo infinito, não há mais variação da corrente, nem variação da velocidade. Eu já cheguei no regime. Isto aqui, né, num tempo igual a infinito, né, vai ficar 0 e 0 é igual a menos R sobre L, Kφ sobre J, menos Kφ sobre L, menos B sobre J, vezes. Essa corrente agora, ela não é I dt, e velocidade não é ômega dt. Agora é uma corrente muito específica, né? É a corrente no tempo igual a infinito e o ômega no tempo igual a infinito. Eu vou chamar de I subscrito infinito e ômega infinito. Nada me impediria de ter escrito também assim, dá na mesma. Mas V sobre L e menos tal L, aqui a gente se esqueceu de dividir por J, né? Tudo é dividido por J. Tomar um cuidado. J. Agora eu encontro a corrente no tempo infinito e o torque que o motor vai estar fazendo no tempo infinito. Fazendo como? Passa esse para o outro lado. Vou escrever ele aqui bem longe, porque eu vou ter que multiplicar por uma matriz inversa. V sobre L menos tal L sobre J. Vou mudar o sinal dos dois, porque na verdade eu multipliquei eles por menos 1, quando eu empurrei para o lado de lá. E depois eu passo essa matriz dividindo, mas como não existe divisão de matriz, eu vou fazer a matriz inversa. Professor, ali em cima tá o I infinito e o ômega é infinito, né? Ali embaixo tu usou o torque. Eu coloquei porque eu fiz confusão. É o ômega. Tá. Fechou. Muito obrigado. Nada que isso. Ômega infinito. Né? E vocês concordam comigo, ó, tipo, a tensão do motor é dada, a indutância é dada, o torque da carga é dado, o momento de inércia do motor mais da carga é dado, né? O coeficiente de atrito é dado, o Kφ é o ímã, né? Vai ser dado, resistência e indutância é dada. Bom, eu consigo achar aqui de maneira bastante fácil, mesmo sem fazer aquelas contas primeiras, a quanto vai chegar a corrente e a quanto vai chegar a velocidade do meu motor, a rotação, né? Lembrando que a rotação é em radianos por segundo, tá? É sistema internacional, de ângulo é radiano, tempo não preciso dizer que é segundo. Agora, eu já tenho a solução da forçada, né? A forçada é a solução lá no infinito. Vamos achar a solução completa. I dt, ômega dt, não precisaria estar colocando dt, é igual àquela que a gente viu ali embaixo, né? Vou escrever esse pedaço de novo, né? P11, P12, P21, P22. E multiplica a solução da homogênea, enfim. C1 é na lambda 1 T, C2 é na lambda 2 T.
mais menos V sobre L, né? Carreguei o... Ah, não, cuidado. Mais o I de infinito e o ômega de infinito. E o C1 e o C2 eu vou achar a partir das condições iniciais. Eu vou atribuir algumas condições iniciais aqui para achar o C1 e o C2, né? Claro que vou colocar genéricas. Imagine que eu chamasse I0, né? I0 aqui, ó. I0 e ômega 0. Nada impediria da corrente inicial ser zero e a velocidade inicial ser zero, que é o caso mais comum. Já vou passar esse cara aqui, ó, como menos I de infinito, ômega de infinito, igual, agora vamos fazer mais um passo, sem preguiça. Como a condição é inicial, né, o t é igual a zero, C1 e C2. C1 e C2, ficou fácil. Agora, C1 e C2 é só pegar essa matriz aqui invertida. Que multiplica Vocês concordam comigo que se eu encontrei C1 e C2, eu encontrei a solução completa. Agora eu vou mostrar tudo isso feito num programinha. Naturalmente, eu vou pedir para vocês fazerem na mão. Eu dei o valor da tensão, 240 volts, resistência, indutância, tá? Aqui eu poderia simplesmente ter colocado 50 mili, né? Mas foi como eu quis colocar aqui, só para que ele fizesse algumas contas de maneira simbólica. No fim não vai mudar muita coisa, né? O coeficiente de atrito, o momento de inércia. E aqui eu tenho toda a resolução, né? Aqui é simplesmente a equação montada, né? Depois eu fui achando os autovalores, né? Deram números com vírgula, então, se não fosse fazer com software, ia ficar complicado. Depois eu achei aqui no final, o que vai chamar a nossa atenção aqui bastante, tá? É a resposta. Ambas as condições iniciais eu coloquei nulas, tá? E aí, aqui em azul, vejo o comportamento da corrente, que vai até um valor bastante alto, e precisa terminar naquele valor I de infinito. Eu até vou dar uma espiadinha, quanto que nós calculamos que é I de infinito lá no quadro branco. Eu prometi que o I de infinito seria menos R sobre L, né? Essa multiplicação aqui. Eu vou dar uma verificada se eu calculei ele aqui para cima em algum lugar. Eu calculei aqui, ó, menos R, né? Eu calculei ele aqui. E o I de infinito, né? Fazendo toda aquela multiplicação lá. Na menos 1 vezes... É só porque é zero que ficou essa matriz aqui, menos B. A bem da verdade é que eu deveria ter feito essas condições iniciais aqui, ó. Essas condições iniciais eu vou fazer.
Matrizes. Eu deveria ter feito assim, ó. 0 e 0. Ou as condições iniciais que fossem. Aqui eu coloquei 0 e 0, por isso que só menos B dá certo. Mas vai dar 286 para a corrente e 616 para a velocidade. Vamos ver lá embaixo? Olha aqui, ó. Aqui está 288, mas é que não foi, né? Até no infinito. Nós podemos colocar aqui mais tempo, 300 segundos. Agora, isso aqui vai ter que descer até aqui, ó. Aí vai dar os 286. E a corrente do motor vai terminar mais ou menos em 616, eu não me lembro mais, 616.21. Aqui também não me exigem que a minha precisão do meu mouse até na última casa decimal, né? 616 já está bom. Aqui ficou um pouco para cima. Aqui, ó. Ô, professor. Sim? Por que esse comportamento da corrente dá um pico lá em cima, cai, e a velocidade angular tem um comportamento menos agressivo? Um desenvolvimento não tão abrupto. Tá, a gente já vai fazer essa velocidade angular ter um comportamento abrupto também. Isso a gente vai entendendo bem conforme nós vamos fazendo algumas simulações aqui, tá? Bom, primeiro eu vou colocar uma inércia pequena na carga, tá? Para o motor ter facilidade de variar a rotação. Você concorda comigo que fica mais fácil de variar a velocidade de uma coisa leve? Correto, então, correto. Vou colocar aqui, então, 0.0001. E vou deixar um atrito bem pequenininho também. Pronto. O torque eu ainda deixei em 10. Talvez eu diminua o torque da carga. Vamos ver. Pelo jeito eu dei uma exagerada, né? Mas também aqui está em 300. A gente vai ter que mudar alguma coisa. Né? Aqui o gráfico ficou bastante bagunçado. Eu não vou ser tão exagerado lá em cima. Vamos colocar aqui de 1 só, e não de 0.001. Mesmo assim, estamos experimentando alguns problemas ali por causa do CB muito pequeno. Deixa igual como ele estava. Agora ele já calculou. Né? Não é essa aí, né? Colocando qualquer valor. Agora vamos lá naquele gráfico final. Ele vai levar mais tempo, 30. A velocidade ainda não foi suficientemente agressiva. Eu vou diminuir o torque da carga, também fazer uma carga mais light, para ver se o motor consegue, né? Em cima de bêbado, todo mundo é poderoso, né? Vou colocar um torque pequenininho. E mesmo assim, o que eu observei foi só um comportamento que não teve esse pico, né, como o da corrente. Bom, vamos dar uma olhada no equacionamento, mas não, lá é de primeira ordem. Vamos ver se nós conseguimos dar um pico nessa velocidade, fazer ela passar. Eu vou fazer pelo contrário, eu vou aumentar a inércia agora. Vou aumentar a inércia porque penso que talvez ela pegue o embalo e passe do que deveria passar. Professor, se aumentar o torque? Veja que se aumentar o torque ali, a gente aumenta o torque da carga. Nós podemos aumentar o fluxo, então, para aumentar o torque do motor, né? Isso, aumentar o torque do motor. Isso aí. Vamos aumentar o torque do motor, então. Torque do motor, a gente pode aumentando o fluxo aqui, então. Vamos aumentar o torque do motor. Essa é uma boa. Opa! Agora a gente viu que o comportamento ficou agressivo na velocidade também, né? A velocidade foi lá para casa do chapéu, né? Deu uma balançada. A corrente foi para 90 amperes. Eu não faço ideia de qual que era a corrente antes. Eu vou diminuir o fluxo magnético para ver se essa corrente de armadura... O que acontece com essa corrente de armadura, tá? Ela pode até diminuir, mas daí vocês vão ter que entender um pouquinho do motor de corrente contínua. Né? Entender um pouquinho mais. Eu vou voltar aqui, ó.
Vou deixar o fluxo magnético que estava. E só até 3 segundos. Opa, será que esse é o gráfico? É um mais para baixo? É aqui. Então, a corrente, a azul, ela aumentou mesmo, ó. Ela foi para 260 amperes, né? Agora, e o comportamento bem light aqui da velocidade. Agora eu vou aumentar o fluxo. Talvez eu não multiplique ele por 10, como eu fiz, eu vou multiplicar ele por 5, tá? Mesmo multiplicando por 5, a gente já vê uma resposta bem mais agressiva e num tempo bem menor. Num tempo bem menor, ele atinge o regime, que é o tempo infinito, né? A velocidade vem aqui, ó. Meu Deus, cara, fez um fuzuê. Ah, não, a velocidade é preta, né? A corrente que vem aqui para baixo. Não. Mas a resposta foi aquela agressiva. Eu acho que a vezes 10 ficou mais didática ainda. Vou colocar vezes 10 ao invés de vezes 5. Então aqui eu tenho a corrente, né, e a velocidade. Não, é mais para baixo. Eu estou no gráfico errado. A corrente e a velocidade. Eu vou apagar aquele gráfico lá para não dar mais confusão. Aqui eu tenho, né, a velocidade e a corrente. Vou fazer vezes 5 de novo e vamos apagar esse gráfico aqui que não tem nada a ver aqui na metade do caminho, para a gente não se atrapalhar. Vezes 5 novamente. Agora está aqui, ó. A velocidade um pouquinho agressiva só, né? Não tão agressiva. E veja aqui que interessante que a corrente ficou negativa nesse período aqui. Eu vou dar uma enfatizada nesse período. E seria uma ótima pergunta para eu fazer para vocês. Por que a corrente ela ficou negativa nesse período aqui? Ó? Esse trecho aqui, por que a corrente está negativa? O que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está diminuindo. Se a velocidade do motor está diminuindo, o motor passa a receber energia da carga. Quando a velocidade está aumentando, ou é constante, o motor está dando energia. Agora, quando você está freando, você recebe energia. É isso que fazem os veículos elétricos. Eles conseguem, o processo é reversível, né? Que bom se o veículo a combustão, né, conseguisse gerar gasolina quando está freando. Né? Seria um processo, seria o equivalente. Né? Então, veja que a corrente negativa significa que aqui ele está sendo um gerador. Por que justo, Arthur? Porque você foi muito agressivo. Você passou da velocidade. Eu vou aumentar um pouquinho a inércia. Professor, então os carros elétricos, quando eles estão freando, carregam as baterias. Carrega a bateria. Sim. Cara, que doideira. Porque não é um freio por atrito, né? É um freio eletromagnético. Eu vou aumentar um pouquinho a inércia, né? E ver o que acontece. Ao contrário do que eu falei antes, eu creio que foge um pouco do controle, que vai balançar mais ainda, viu? Vamos lá dar uma olhadinha. Professor, mas esse carregamento é muito baixo, né? Porque senão o carro não precisaria tu recarregar ele, por exemplo. O complicado é definir o que é um carregamento baixo. Relativo, né? Mas eu diria que não tão baixo que não vale a pena ser feito. Eu aumentei a inércia e não fez o que eu fiz, não. Fez aquela minha primeira opinião lá, ó.
ela vai devagarinho e não chega lá, né? Ela não dá nada agressivo. Então vamos diminuir bastante a inércia. Vou colocar 0,1 agora. 0,1. Imagino que ele vai partir bem mais rápido, porque tem menos peso, né? Menos massa para girar. E de fato ele partiu bem rápido. E de maneira bastante agressiva. Tanto que ele balança em torno do ponto de estabilidade.